Ô, Paulo, eu não entendi no finalzinho, quando você estava explicando, sumiu o som do meu... Perfeito. Se você puder repetir, agradeço. Obrigada. Só. Eu acredito, caso alguém entre, aqui vai subir, eu vou verificar. Eu dizia, reforçando essa última parte aqui, essa aqui, na verdade, que o Tickner, para ele, o que é essa grande estrutura? É a mente. Como é formada essa mente? Por esses diversos elementos ou estados de consciência, tá? E aí eles vão se pautar para investigar como isso funciona, como está a estruturação da nossa mente, através do que eles chamam de introspecção, só que não é a observação introspectiva, que era do James, é a introspecção qualitativa. O que é essa introspecção qualitativa? Traduzindo, são as experiências conscientes que nós temos. Por isso, né, se eles se pautam como metodologia para pesquisar essa relação entre a estrutura da mente e sua formação parte a parte com os elementos da consciência, eles se estruturam nesse método da introspecção qualitativa. Eles se pautam na experiência, né, desses elementos da consciência. Se ele se pauta nisso, significa que essa é uma grande oposição ao William James, a corrente do funcionalismo, que acreditava que bastava a gente ter, bastava não, porque também é uma técnica, uma metodologia muito difícil, ter essa observação introspectiva desde que eu tivesse essas reações físicas. Eu tinha que ter essa relação entre mente, emoção e fisiológico acontecendo, né? É isso que é a base da metodologia do William James, que é o quê? É muito mais internalizado, é pautado nessa observação introspectiva. A introspecção qualitativa, eu preciso observar reações com o meu entorno. E eu só consigo fazer isso de uma forma empírica. Eu só consigo dizer que partezinhas desses elementos da minha consciência formam a minha mente como um todo, pautado na minha experiência de vida, pautado naquilo que eu vou ao longo da minha vida, angariando para mim, compondo a minha mente e fazendo com que eu tenha atitudes A ou B de acordo com as situações que vão acontecendo. Por quê? Porque eu já tive vivências lá atrás que fizeram, isso na teoria deles, tá? Que fizeram com que eu saiba que se eu fizer assim, 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 eu vou ter como resultado, muito provavelmente, isso, isso, isso. Ficou claro, pessoal? Então, muitas vezes, a gente sabe realizar algumas coisas porque nós já assimilamos isso, já internalizamos isso, nossa mente já cooptou isso. Como a gente já aprendeu lá atrás, eu vou fazer o quê? Eu reproduzirei isso de novo, porque provavelmente eu terei esse resultado. Era assim que era essa ideia da introspecção qualitativa, tá? Ah, eu sei que eu vou deixar para aquecer tal coisa 30 segundos. Ó, já tá. Eu já fiz isso outras vezes, portanto, se eu seguir isso, eu terei como resultado esse chá aquecido, esse chá amornado. Um exemplo. Como que ficou essa parte do estruturalismo para vocês, pessoal? Pessoal? Eu achei um pouco mais difícil de entender. Olha só,
eles queriam descobrir duas coisas muito básicas. A influência da experiência na nossa vida e o quanto que todas essas vivências conscientes que a gente tem, que vão se somando dia a dia na nossa vida, isso vai moldando, isso vai formando a nossa mente. A mente da Gabriele vai ser diferente da mente da Ana Paula. Não porque uma é melhor ou pior, não é isso. Mas por quê? Porque você tem as suas vivências e eu tenho as minhas vivências. Você tem as suas experiências, eu tenho as minhas experiências. E essas experiências, dia a dia se formando, elas é que vão dar toda a base, todo o chão da nossa mente. Então, eu sei lidar com algumas coisas a partir do que eu fui aprendendo com a minha experiência do dia a dia. A Gabriele, a mesma coisa. Foi aprendendo nessas vivências do dia a dia, nessas experiências do dia a dia, aí sabendo mais ou menos de acordo com as situações, realizar tal ou tal feito, agir de tal ou tal modo. Tá? Isso segundo a linha estruturalista. Ficou um pouco mais tranquilo, pessoal? Agora sim, né? Assim. Tá? Então, assim, não é à toa que o Tickner vai dizer isso aqui, ó. A consciência é a soma de nossas experiências num dado momento da nossa vida e que acontece num determinado tempo. Então, assim, conforme eu fui adquirindo aquela experiência, eu fui moldando a minha mente. Então, uma pessoa que é musicista, ela pode parar um pouco de praticar, talvez ela não fique tão afinada, né? Porque ela parou. Mas não quer dizer que ela esquecerá. Ela pode ser que ela precise de uma partitura, né, para relembrar, mas ela vai saber fazer a leitura da partitura, ela não vai esquecer. Faz tanto tempo que eu não leio, né? Mas não, para vocês não mais, porque já tem material aí, viu, meninas? Então, mas nós já sabemos. Então, pode até ficar um tempo sem fazer a leitura, mas quando a gente vai para a nossa leitura, a gente consegue. Talvez eu não leia com a velocidade que eu lia antes, porque aquilo já estava no meu dia a dia. Eu fiquei um tempo parada sem ler, então agora li menos páginas, mas se eu retornar, daqui a pouco volto a ler. Mas que eu desaprendi a ler, não desaprendi. Por quê? Isso foi sendo formado ao longo do tempo com as minhas vivências, com as minhas experiências. E essas experiências, elas formaram esses pontinhos de consciência em mim, e a junção de todos esses pontinhos de consciência em mim formaram, ou formam, continuam formando, né, a minha mente. Então, olha que interessante, ele vai falar que a nossa consciência é a soma dessas experiências, isso acontece sempre ao longo da nossa vida, e que a mente é a soma das nossas experiências acumuladas ao longo da vida. Tudo bem? Ô, Pro. Oi. No livro ele fala, né, sobre o senso comum. É mais ou menos isso também, né? Ou não, o senso... que é do cotidiano, ou não? Olha, é que assim, ali naquela parte, Ju, queria dizer o seguinte, que tudo precisa, para ser comprovado, ter uma melhoração, precisa ter uma pesquisa, ser um pouco mais fundamentado. Claro que toda pesquisa, ela pode partir de algo do senso comum, geralmente. Então, assim, esse chá faz bem, então vamos pesquisar as propriedades desse chá.
Então, partiu o quê? Do senso comum, porque diz que esse chá de camomila faz bom, faz bem, porque tranquiliza, enfim. É um efeito, ele não ceda, não é isso, mas ele auxilia a tranquilizar. Então, há vários fitoterápicos que foram pesquisados. Então, quando foi feita a pesquisa, já se tornou senso crítico ou senso científico, tá? Então, toda pesquisa parte do senso comum. Não quer dizer, é lógico que eles vão falar assim, as experiências nossas, elas vão oscilando. Não quer dizer que é uma verdade absoluta, mas quer dizer que a forma como eu me aproprio desse meio externo e vou aprendendo a lidar com ele. E vou trazendo essas experiências, né? Eu vou criando esse repertório, né? Essa história de vida minha com essas experiências que dia a dia eu vou vivendo. Senso comum é quando eu pego e falo que a minha experiência ela é válida para toda e qualquer pessoa. Ok? Mas ali a pergunta, ela não tem tanto diretamente a ver com o senso comum. Ela tem a ver com o quê? Eu entender como que eu me formo enquanto esse ser pensante, esse ser que consegue analisar suas experiências de vida ao longo do tempo. É isso que os estruturalistas estão pensando. Quando eles pensam a psicologia, né? O que a psicologia se propõe? O ideal para eles da psicologia é entender como essas experiências de vida, elas ao longo do tempo fazem com que essas pessoas criem as suas consciências, criem as suas estruturas mentais e ajam de acordo. Ô, Paula, posso falar? Pode. Me veio uma ideia aqui. É como a gente quando aprende a cozinhar, né? Você não sabe cozinhar quando você é jovem, né? E daí você começa eu estou ensinando a minha filha a cozinhar. Então você começa a ensinar a quantidade das coisas, o tempo que fica no fogo, e aí ela vai praticando isso. Chega uma hora que ela faz isso sem perceber, né? Chega uma hora que ela formou aquilo na consciência dela e não vai precisar nem de mim e muitas vezes nem de uma receita, né? Porque ela já formou uma estrutura na consciência que ela já sabe o que ela tem que fazer. Exatamente, é isso mesmo. Ela tem a experiência do ato de cozinhar. Uhum. E aí ela já sabe, mais ou menos, ela pensa o quantitativo para X, para 2x, e ela já sabe o tempo, né, ou o quanto que aumenta um pouquinho, né, na quantidade, se forem mais pessoas naquele dia para um jantar, por exemplo, porque todos os dias ela foi experimentando, tendo essa experimentação do cozinhar. Isso formou lá uma parte da Estrutura mente dela. na mente, né? E aí ela vai conseguir. E ela que vai ela vai ter a autonomia de ter a gerência sobre isso. Porque ela já entendeu como é que funciona, ela já teve várias experiências, né, ao longo do tempo, e isso já está internalizado nela, na mente dela. Então ela vai conseguir executar. Perfeito. A mesma coisa se pensarmos na música, né? Aprendendo a tocar um instrumento, né? Aprimorando, aquilo já está. Eu quero tentar para um novo instrumento. Então, o que vai acontecer? Aquela base que você já tem na tua mente, das vivências daquele outro instrumento que você já pratica muito bem, obrigado, isso vai servir como um certo início para esse novo que você vai estar se propondo. O cozinhar uma carne, né, bovina, né, falando da carne bovina, você faz algumas outras transposições para uma carne diferente como a de peixe. Há um diferencial na forma de cozinhar, mas ela conseguirá ir tendo a experiência dela no preparo, mesmo que seja a primeira vez que ela vai preparar um peixe.
E aí ela vai aprimorando cada vez mais. É isso mesmo, perfeito, perfeito. Então, eles reconhecem muito, diferente do William James, a questão da experiência. Essa experiência, para eles, é o que vai definir essa relação que eu tenho entre a minha mente, a minha consciência, as minhas emoções e o meu corpo. Tá? Traduzindo, eles vão falar assim, né? Que é primordial, né? É primordial que a gente consiga fazer essa relação com os elementos do nosso corpo, ó, conectar esses elementos ao nosso fisiológico. Então, quando eu estou experimentando esse ato de cozinhar, o próprio cheiro nos avisa, né? A gente já sabe, por mais que a gente não queira, sabe quando você querer, você esquece de pôr o timer e aquele bolo, você já sente que, né? Às vezes não, você já chega no momento que ele está com aquele cheiro propício, e aí você verifica o timer, só mais uma comprovação, tá? Tá no ponto, perfeito. E às vezes quando passa, a gente só de olhar o aspecto ou sentir o cheiro, nós já sabemos, tem algo que não tá legal. Então, olha a experiência dessa relação mente, consciente e fisiológico se fazendo acontecer na experiência da cozinha, do ato de cozinhar. Ué, nosso olfato é uma sensação, então eu já pelo olfato sei, está próximo o tempo, vou verificar porque esse bolo ou esse cozido já está pronto. Ah, já estou vendo aqui, ainda não está aquele ponto de fio. Ah, isso aqui ainda não engrossou o suficiente, falta mais um pouquinho, mas eu não posso deixar passar muito, senão vai desandar, né? Então, isso é muito interessante. Eles vão reconhecer que há o fisiológico aí presente. Nosso estado físico tem que estar acompanhando, tá? Pessoal, tá tranquilinho isso? Sim ou não? Sim. Traduzindo, as nossas experiências nos formam enquanto seres pensantes e seres que pensam, que sentem. É isso. Que bom. Eu acho que falando é porque são linhas distintas. Uma quer dizer, eu quero ver o que isso aqui altera. E a outra é, a experiência é a base de formação. Essa aqui é a última. Eu me lembro que alguém se assustou com esse nome. É assim que se escreve. Deriva de associação. O associacionismo, ele tem uma característica muito importante, assim como as outras, né? Ele foi pioneiro, ou deu a base da linha behaviorista, da linha comportamental. Se o funcionalismo deu base para a linha cognitiva, a linha associacionista deu base para a linha behaviorista ou comportamental. Behavior significa comportamento. Tá? E o associacionismo é o que tem muito a ver com a relação da psicologia da educação, né? Porque as outras, né, tentam muito entender o funcionamento, né, da nossa consciência, a outra tenta pensar a estrutura da nossa mente. O associacionismo tenta entender como nós, seres humanos, aprendemos por associação. Como que nós, ao associarmos, nós conseguimos também nos adaptarmos, né? Estarmos bem diante desse meio externo, que às vezes pode ser adverso, às vezes pode ser difícil.
Então, dentro, se fôssemos pensar para a pedagogia, o associacionismo é uma linha super pertinente, porque a base é tentar entender realmente como aprendemos por associação. E aprendemos por associação porque assim nós temos elementos a mais que nos ajudam a nos adaptarmos ante o meio externo. Ok? Também adoro muito essa imagem. Inclusive, essa desfocada eu acho ela perfeita. Aqui falando da questão do tempo, super contemporâneas. Bom, Thorndike, Eduardo Thorndike, ele é o grande ícone representante, né, do associacionismo. E aqui, como eu disse, né, eles tentam fazer essa investigação, esse objeto de pesquisa para eles é a aprendizagem, tá? E o quanto que nós utilizamos esse conhecimento para que a gente possa se adaptar melhor ao meio externo. Isso. Tá. Perfeito. Natália, eu vou falar sobre a sua pergunta, tá? Que diz sobre o associacionismo, crendo que, né, a educação é fruto dessa relação entre estímulo e recompensa. Na verdade, eles chegam a dar um certo pioneirismo, mas a linha que vai, hoje já não se fala tanto assim, mas a linha que vai da base para a questão do estímulo-recompensa é a linha do behaviorismo, tá? É a linha comportamental. Durante muitos anos. Atualmente, de alguns anos para cá, eles estão reestruturando isso, né? Porque cada ciência ela precisa se inovar diante da época que ela se encontra, tá? Mas se você for pensar, mas você falou que é base. Sim, eles já apontam algumas bases aí, com certeza, mas quem vai falar muito dessa questão da recompensa, do reforço positivo, do reforço negativo, é a linha comportamental. Espero ter te elucidado um pouquinho, tá? É comportamental ou behaviorista, tanto faz. Perfeito. Então tá. Para eles, hoje a gente fala muito tranquilamente, né? Claro, a gente aprende, é muito mais fácil aprender associando ideias, né? Mas para a época foi extremamente inovadora, ninguém falava disso. Que nós, seres humanos, aprendemos por associação, que por isso nós conseguimos também lidar melhor com essa adaptação nossa ante ao nosso meio externo, né? Então, isso é muito, muito interessante. Eles foram os primeiros, eles queriam entender como é que acontecia esse processo para a gente associar. E aí eles vão observar e muito a questão do comportamento. Tá? Então, essa relação entre o associar ideias, observar e modificar comportamentos. Associar ideias, observar, modificar comportamentos. Eles criaram como um método científico, né, para validar o que eles pesquisavam com relação à aprendizagem, à associação de ideias e à modificação de comportamento, pegando essa lei do efeito, né? E é muito interessante que essa lei do efeito, olha só, ela é muito utilizada pela psicologia comportamentalista, tá? Pela linha comportamental.
que é essa lei do efeito? Então, um exemplo para vocês que nem está aqui. Supondo que eu pedisse, né, o notebook da Neuraci emprestado. Eu nunca peguei o notebook da Neuraci, eu não o conheço, e eu vou para ligá-lo. Vocês acham que eu vou conseguir ligá-lo? Ligar o notebook? Só ligar? Só ligar. Sim. 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 Lei do efeito. Porque geralmente, pode ser que até, não sei se tem novos modelos que o liga fica no lado esquerdo, mas geralmente na parte superior do lado direito tem um botãozinho que é para a gente ligar. O teclado pode ter uma coisa ou outra, mas é mais ou menos muito semelhante. Então, eu consigo, nessa associação, por essa lei do efeito, eu já manuseio o meu note, né? E por conta disso, eu acredito que seguindo mais ou menos essa observação com o note da Neuraci, eu vou conseguir ligá-lo. A mesma coisa se a gente for pensar num carro manual. Eu posso nunca ter dirigido aquele carro, mas eu sei dirigir e vou fazer essa mesma associação. Às vezes, o que acontece é que a quinta marcha num ponto, no outro a ré fica próximo da primeira, no outro a ré fica abaixo na segunda. Então, assim, mas basta a gente fazer a verificação que a gente sabe, né? A gente até já sente se o carro já está numa situação do ré ou não. A gente já observa, não está, ok? Então a gente faz isso pela lei do efeito. E a outra lei do efeito, né, também é interessante, é assim, se você liga, né, uma rádio e está escutando uma música, e essa música te remete a alguma vivência da sua história de vida. Naquele momento, você é tomado por essa recordação. E isso vai criando efeitos em você. Então, isso vai criando efeitos em você, por quê? Porque naquela época que você estava tocando aquela música, você associou aquilo tudo que você vivenciava. Você registrou todo o cenário do que você estava vivenciando com aquela música. Olha que interessante. E quando você escuta essa música novamente, parece que aquele cenário faz assim, ó, pum, surge na sua frente. Vocês já tiveram essa experiência? Eu tenho uma... Estou falando bastante hoje, né? Ai, mas eu agradeço. Porque tem um povo aqui que está falando tão pouco. Pode dizer. Eu tenho uma experiência não muito boa relacionada a isso. Eu me lembro, quando meu pai morreu, eu tinha 9 anos. E eu me lembro que quando a gente estava indo para o cemitério mesmo, no cortejo, na minha cidade, em 1900 e lá, tinha uns megafones que ficavam tocando as músicas da rádio, da cidade, ali daqueles megafones. E naquele momento, a gente estava caminhando e estava tocando uma música específica. Lógico, é uma música muito antiga, porque isso tem muitos anos, tem 40 anos. Mas cada vez que eu ouvia aquela música, toda aquela cena me voltava na cabeça. É muito, muito estranho. Sim. Aí, obrigada por compartilhar, Neuraci. É isso mesmo, isso é muito marcante para todos nós. Eu falei todos, né? Todas vocês, porque todas nós tivemos. Não existe isso de não termos. Então, eles conseguiram, os associacionistas, nesse método da lei do efeito, demonstrar com muita propriedade que realmente isso é atualizado, né? Uma vivência lá de trás,
alguns registros super importantes, como, por exemplo, a música e toda a cena vivenciada de um acontecimento marcante, quando era um detalhe, a música. Quando ela ressurge, parece que toda aquela cena se atualiza. Isso é muito interessante. E isso só foi possível pela lei do efeito. Para esse grupo de pesquisadores da época, essa lei do efeito é que dava base para a gente justificar o seguinte: todos aprendemos por associação, desde situações cotidianas, né, a aprender algumas coisas para a gente lidar com o nosso dia a dia, até essas vivências mais complexas. Então, eles apontavam para a lei do efeito. Olha que interessante. Então, não é somente associar ideias para eu aprender algo técnico ou um conhecimento, é também para que eu vivencie ou elabore, ou tente elaborar uma vivência. Tudo bem? Então, a lei do efeito aponta muito para isso. E eu tenho uma perguntinha aqui. Só sim, adorei, Natália. A Natália está falando do cheiro. Sim, Natália. Cheiro de comida de vó. Passando por aquelas ruas, depois de não sei quantos anos, e de repente numa localidade muito distante, né? Enfim, vem aquele cheiro. E somos arrebatados, e não é só o cheiro da comida de vovó, é o cheiro da comida de vovó e a recordação de vovó, os momentos com vovó. Então, aí há uma lei do efeito, por exemplo, através do olfato. Isso é muito forte também, é muito significativo, né? A questão falar, nossa, esse cheiro, não sei, parece que lembra um cheiro de infância. Não sei se vocês já tiveram algo assim, né? Isso lembra um cheiro muito característico. E também pode ter uma experiência de esse cheiro, nossa, não me suporto, isso me faz mal. Não... Também, lei do efeito, tanto para algo bom quanto para algo ruim. Os cheiros também fazem parte, tá? Não fica só restritivo, como a gente falou de música, para uma questão de uma sensação auditiva. Também é visual, né? Se a gente for pensar numa ideia até de... com muita... Eles não falam do déjà vu, né? Aquela sensação de que eu já estive aqui antes, já conheci essa pessoa antes. Mas se a gente for pensar pela questão visual, você olhar para um lugar ou olhar uma paisagem por algumas ruas, falar, nossa, parece que eu já estive aqui, a gente também pode fazer uma leitura da lei do efeito, tá? E que eu correlacionei alguns lugares, tá? Que eu estive e aquilo me traz recordações, lembranças. Então, todos os órgãos dos sentidos, eles ajudam nessa lei do efeito, tá? Perfeito, muito bacana. Eu coloquei aqui um exemplo, né, de lei do efeito, mas acho que a gente falou de tantos outros tão mais bacanas, né? Exemplo, se apertarmos um dos botões de um rádio e formos premiados com uma música boa, tá? Uma música boa, a gente sempre vai ter, de alguma forma, uma propensão a deixar ali. Falando de outra forma, se eu pensar numa estação de rádio que eu gosto mais daquelas músicas, eu sempre, ao ligar o meu carro, eu já deixo programado, não sei vocês, já fica programado algumas rádios. Claro que eventualmente a gente pode percorrer outras, mas conforme os trajetos que a gente tem, que não é tanto tempo assim, geralmente a gente fica nas rádios mais conhecidas, naquelas... Nem precisa ser as 5 primeiras, naquelas 2, 3 primeiras, e se duvidar, só fica naquela rádio, porque a gente se sente melhor com aquela rádio, que toca músicas que tem mais a ver com a gente, e por aí vai. Então,
Aí que é a ideia de premiação, de gratificação, tá? Num exemplo outro, tá? Se eu sempre tenho por hábito, porque eu vejo que isso é importante, falar bom dia, boa tarde, boa noite, mesmo para aquelas pessoas que não respondam, muitas vezes, algumas dessas que não respondiam, por esse movimento de eu dizer bom dia, boa tarde, boa noite, pode ser que aconteça uma modificação naquela pessoa e ela retribua o meu bom dia. Então, foi algo agradável que ela conseguiu responder de acordo. É um exemplo, tá? Aí que estaria a modificação do comportamento. Aquilo que eu não fazia antes, eu passo a fazer. Aquilo, e da mesma forma, aquilo que é hostil. Se aquilo me faz mal, eu deverei fazer ações e medidas para que eu me distancie daquilo. Porque se eu continuar fazendo aquilo, aquilo vai continuar fazendo mal para mim e eu não vou modificar meu comportamento. Meu comportamento vai ser o mesmo de sempre ficar me prejudicando com aquilo, tá? E da mesma forma, se eu estou sendo gratificado, estou tendo algo bom com aquilo, por exemplo, com os estudos, eu vou continuar fazendo o quê? Parando de estudar ou estudando? Estudando, porque eu estou vendo que isso está dando certo, que isso tem as suas dificuldades, mas eu vejo como eu vou conseguindo superar isso, eu vou perseverando, eu vou continuando. E eu vou fazendo o quê? Aquilo que antes eu desconhecia, eu passo a conhecer. E eu passo a ter sempre a vontade de querer aprender mais, a ver como eu posso melhorar mais. Então, olha como há uma mudança boa, tá? Então, é um exemplo de como essa lei do efeito, esse processo de aprendizagem, pode gerar uma mudança de comportamento positiva. Ou, se for pelos lados negativos, ela também, viu, gente? Toda mudança, aprenda, tem os seus dois lados. Ela pode ser, uma mudança nunca foi sinônimo só de coisa boa. Pode ter mudança para coisas boas, sim, e pode ter mudança para coisas não tão boas. Infelizmente é assim. E que a gente possa sempre buscar trilhar pelas coisas boas. Mesmo quando tiver alguma dificuldade, acreditem, a gente consegue, sabe? Tenta de um jeito, de outro, e a gente consegue transpor e continuar. E a gente só tem a ganhar com isso, tá? Que nós podemos aprender sempre. Segundo os associacionistas, aprendemos sempre. Segundo os estruturalistas, cada vez mais nós vamos amplificando a nossa mente. E, segundo os funcionalistas, cada vez mais nós vamos descobrindo as nossas emoções e podendo lidar com essas alterações físicas e emocionais que nos acometem. Tá bom? Vamos aqui. Eu depois já retorno com vocês, tá? Encerro, né? Todas aqui são importantíssimas e todas ajudam a pensar, embora não usam os termos cérebro, tá? Mas a pensar essa relação entre o corpo, o cérebro, nosso sistema nervoso. E não se esqueçam, estas 3 escolas, principalmente a primeira e a segunda, têm uma base fortíssima da fisiologia, tá bom? Não esqueçam disso. Vou mostrar uma base de experimento para vocês. Vocês não vão gostar. Como a gente vai terminar,